esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Emmanuel. Na próxima semana, nós teremos a fala A Mensagem de Cristo, conhecida, meditada, sentida e vivenciada, com a nossa irmã Cristina Fagundes. Gostaríamos também de avisar que no dia 19/4, um domingo, às 15 horas, nós receberemos aqui, nos Servos do Senhor, a caravana baiana da fraternidade, né? Nosso irmão Eric Menezes, né, está conduzindo um grupo, né, de irmãos e amigos que virão, né? Itapetinga está no roteiro, como sempre, da caravana. Será um momento muito rico e todos estão convidados. Queremos também lembrar que estamos com o Brechó Solidário, uma atividade, né, do assistencial da casa, e todas as sextas-feiras, das 15 às 17 horas, está aberto. Quem quiser visitar, pode agendar com Tayane e Lucimara. Aí também estamos abertos às doações, viu? Na sexta-feira também, nesse mesmo horário, quem tiver algo para doar para o brechó, agradecemos de coração. E para iniciar, né, como sempre iniciamos nossas tarefas da casa com a prece, convidamos o nosso irmão Mita Cardoso. Vamos acerenar as nossas mentes para agradecer a Deus por mais um dia e por esta casa que nos acolhe nos momentos em que cada um vem buscar o apoio da fé, da esperança, da paz, do alívio das dores. É com essa alegria, Senhor, envolvidos nesta Tua casa de oração, Senhor, nesse hospital das almas, que nós te agradecemos infinitamente, Divino Mestre, por esse lugar, por essa cidade que nos acolhe, por as famílias que aqui criamos, pelos amigos que aqui formamos, por esta casa, Senhor, que tem sido a força maior para o embate das nossas dificuldades. Que Tu permita nessa noite, Senhor, que a nossa irmã Luana possa trazer a Tua palavra de forma simples, amorosa e carinhosa, como é da forma que ela sempre traz, mas que toque, Senhor, profundamente dentro de cada um de nós, para que saiamos daqui, Divino Mestre, aliviados pelas nossas dores físicas e morais, que tanto nos traz agoniados nos dias de hoje. Tu possas, Pai amado, permanecer aqui conosco, iluminando as equipes de socorro espirituais que já se encontram apostos ao Teu trabalho, e que venha, Pai, trazer fé e esperança cada dia mais em nossas vidas. Que assim seja, Pai. Vamos ouvir a nossa irmã Luana, que certamente nos presenteará com este banquete. Jesus te abençoe. Que assim seja. Boa noite a todos, todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que os nossos amigos benfeitores, continuem pertinho de nós, e que a minha fala hoje possa ser
possamos refletir demoradamente no convite do Mestre, quando ele diz: vinde a mim, né? Vinde a mim todos os que estão cansados, aflitos, preocupados. Então, depois de um dia todo de trabalho, que a gente possa de fato ir serenando e entrando aqui nessa vibração e pensando juntos nessa reflexão que me foi proposta. Como foi dito, o tema testemunho pelo Cristo, né? E Fafá fez uma ressalva lá na fala de Emmanuel do livro Caminho, Verdade e Vida, do texto 71, para testemunhar, né? Que Gel aqui esboçou: se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Então somos todos nós dignos desse testemunho. A nossa reflexão hoje vai ser em torno do que então nos rouba dessa condição de testemunhar. Por que a gente ainda tem tanto medo de testemunhar? E para organizar a minha fala, eu tomei como referencial teórico alguns textos, algumas palestras que assisti e me ancorei nesses três, né? Nesse livro do Alírio, A Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, eu fiquei mais com o primeiro capítulo, que fala de um autoencontro. Então, Alírio nos convida a esse mergulho em nós mesmos, para que assim possamos encontrar Jesus. E fiquei com essas duas falas do Arthur Valadares, essas duas palestras que se encontram no YouTube: O Homem que Matava o Tempo e Ninguém Vive Só para Si. Então, esse foi o recorte que eu fiz nos estudos. Eu costumo dizer que todas as vezes que a gente recebe um convite como esse, ou para qualquer trabalho, né, na seara do bem, o maior beneficiado somos nós mesmos. A gente compreende, eu disse isso a Fafá na semana passada, a gente compreende que é a leitura que a gente ainda precisa revisitar, é o texto que a gente precisa reler, né? É o conteúdo que ainda precisa ser fortalecido em nós. Então, antes de tudo, o agradecimento é nosso, né, por esse convite de vir aqui à frente e refletir um pouco sobre o tema proposto. Então, esse foi o recorte teórico que eu fiz. Tomando o tema testemunho pelo Cristo, pedagogicamente eu queria começar por essa palavra, testemunhar. O que é testemunhar? Para a lei, o testemunho é uma declaração oral ou escrita, né, de alguém que presenciou os fatos e que então deve compor essa verdade relatando tudo aquilo que sabe. Claro que aí tem alguns pressupostos. A gente tem o dever de depor, a gente tem o compromisso com a verdade, porque esse falso testemunho ele é criminoso. E para a lei divina? Para a lei divina também se daria da mesma forma. A nossa responsabilidade deveria ser então de testemunhar, de falar aquilo que a gente sabe e falar com os atos, falar com as nossas ações desse Cristo que a gente diz acreditar, amar e seguir. Esse Cristo que é amigo, que é parceiro, que é fiel, que é amoroso. Por que então a gente tem tanta dificuldade ainda para testemunhar, para ter uma prática coerente com aquilo que a gente discursa? Porque às vezes ainda falseamos esse testemunho, quando não agimos eticamente no bem, quando moralmente ainda não conseguimos amar a todos, né, independente dos seus fazeres. Por que a gente ainda se afasta dessa condição? Então a nossa reflexão hoje vai ser também por aí, né? Como nos tornaremos então testemunhas pelo Cristo? Essa deveria ser uma pergunta a nos nortear no nosso dia a dia, na construção da nossa rota singular. Será que o meu caminho, né, o meu caminhar, já é tomado pelo ideal de servir e amar? Amar a Deus, amar ao próximo, amar a mim mesmo? Será que o meu caminho já está sendo construído dessa forma? São perguntas retóricas, para que a gente possa estar aqui pensando com a gente mesma, para que a gente possa levar para as nossas casas essas questões, né? Então que a gente possa ir ampliando
esse pensamento. Tomando para ampliar essa pergunta, se já estamos ou não testemunhando Cristo, a gente pode ampliar tomando as questões do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos que Gel aqui lembrou, que no dia 18/4 estará completando 169 anos. Então, na questão 919, foi perguntado: qual é o meio prático e mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos responderam com essa máxima filosófica: conheça-te a ti mesmo, que deveria ser então a nossa árdua tarefa, a nossa tarefa diária deveria ser essa: conhecer a nós mesmos. Perder um tempinho, ou na verdade não perder, entregar um tempinho maior para pensar: quem sou eu? O que faz Luana? Quem é Luana? Para além de ser mãe, de ser a profissional, de ser a colega, quem sou eu mesmo? O que eu ainda carrego nas minhas sombras, que precisa ali ser elaborado, trabalhado, melhorado, para que eu possa testemunhar o Cristo que eu digo acreditar? E como ampliação dessa questão 919, a gente tem a questão 919A, que é um texto que vem ali com uma fala muito instrutiva do Santo Agostinho, quando ele nos convida, nos propõe que ao final do dia a gente pudesse realizar um autoexame, que a gente pudesse olhar para o nosso dia e nos perguntar: hoje é 7 de abril, terça-feira, desde a hora que eu acordei até agora, a hora que eu me dispus a vir para o centro espírita, como foi o meu dia? Com quem falei, como tratei as pessoas, como que realizei o meu trabalho, entreguei o melhor de mim, fiz isso com a sutileza, com a delicadeza, com a amorosidade com a qual o Mestre nos ensinou? Então esse autoexame, gente, seria muito importante. Está lá também em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, quando nos pedem, quando exortam a examinar a própria fé. Também está lá em Gálatas, no capítulo 6, quando nos pede, quando sugere avaliar as próprias ações. Então o Evangelho já é um convite para que possamos avaliar as nossas próprias ações, no nosso dia a dia, nas coisas corriqueiras. Mas na verdade, o que acontece? Muitas vezes, como é que a gente termina um dia tão cansado, tão exausto, tão consumido por problemas que muitas vezes nós mesmos criamos, construindo muitas vezes prioridades vazias de um mundo ainda tão materializado e tão esvaziado. E a gente às vezes termina sem conseguir sequer fazer uma prece. A gente pega no sono. A gente se entrega ao cansaço. Às vezes, quando a gente consegue ter uma percepção mais aguçada, a gente até sente alguns companheiros nos acordando 2, 3 da manhã, dizendo: minha filha, ora, porque é preciso orar. E aí a gente ainda às vezes quer barganhar. Orar 3 horas da manhã, não é possível não. Quando amanhecer eu rezo. Eu prometo que na hora que eu levantar eu vou rezar. E quando a gente levanta já atribulada para botar café da manhã, arrumar menino para a escola, muitas vezes a gente esquece também de orar pela manhã. Então esse exame de consciência é para que a gente possa pensar de que forma a gente está entregando esse tempo para Deus. Então importa muito ampliar esse exame de consciência que Santo Agostinho propôs lá na questão 919A e nos perguntarmos: será que eu já sou conhecedor de mim mesmo? Alguém aqui, gente, se julga conhecedor de si mesmo? Eu não me surpreendo com o que eu faço, com o que eu sinto, porque eu tenho pleno controle das minhas emoções e dos meus sentidos. Alguém? Será que a gente já está testemunhando diariamente o Cristo? Se a gente avaliar dia a dia
dia, as nossas semanas a fios, os nossos meses, será que de fato a gente já testemunha o Cristo? Já consigo testemunhar esse amigo Jesus? Lá em João, no capítulo 15, tem um trecho do texto que diz: não mais vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que ouvi junto do meu Pai, eu vos dei a conhecer. Então Jesus não é um juiz, não é um dedo rixe apontado para nós, ele é um amigo fiel. Então amigo é aquele que nos encoraja, amigo é aquele que a gente quer ter perto, que a gente quer estar perto. Amigo é aquele que a gente aposta, que a gente confia, que a gente defende. Depois a gente pode até passar a história a limpo, mas diante do outro a gente defende. E por que será que a gente ainda tem tanto testemunhar esse nosso amigo, essa nossa amizade com Jesus? Então importa que a gente possa perguntar o que amedronta o nosso coração, por que a gente se sente inseguro ainda para esse testemunho? Porque o convite, ele é constante. Constantemente a gente é convidado a estar próximo, a estar perto, a sentir a amorosidade de Jesus e de toda a equipe espiritual. A todo instante, esse grande homem que esteve aqui entre nós com a sua luz, com a sua pureza, ele que foi amigo dos pescadores, ele que se sentou junto das mulheres em uma época muito mais preconceituosa que a nossa, ele que se juntou e sentou e fez parte junto com os cobradores de impostos, ele que viveu de forma simples, singela, que amou todas as pessoas, sem distância e sem distinção. Ele continua a nos convidar. Vinde a mim, seja testemunho vivo do meu Evangelho. É claro que esse convite, gente, ele não chega via WhatsApp. Ele não é um convite que é o mesmo para todos, mas todos nós somos convidados, né? Então é claro que perceber esse convite exige de nós uma certa sensibilidade para ouvir. Exige de nós uma percepção mais apurada, mais aguçada. E exige de nós também, gente, outra coisinha que tem nos faltado, ou talvez não esteja tão bem administrado, porque exige também tempo. É preciso ter tempo para testemunhar pelo Cristo. E aí podemos nos perguntar, como temos administrado o nosso tempo? Será que estamos tendo tempo para pensar em Jesus, para ouvir Jesus? Eu ouvi essa semana alguém que me dizia assim: parece que Jesus não está me escutando, Luana. E antes que eu pronunciasse o que eu havia pensado, ela continuou: ou será que eu que não estou escutando Jesus? E ficamos ali com aquela pergunta. Como é difícil mesmo a gente poder escutar a espiritualidade. A gente fala, pede, agradece, mas sem escutar. Isso exige esse tempo, o silêncio, né? A meditação, o encontro com a gente mesmo. Então é importante me perguntar quais são as minhas buscas nesse mundo atarefado, cheio de funções. Qual que é a minha busca prioritária? Eu vivo mais para a matéria ou eu vivo para o espírito? E essa divisão aqui, ela é meramente didática. Não dá para a gente fazer isso. A gente é um todo, a gente precisa se integrar. Então eu não tenho como viver aqui no mundo e somente as coisas do mundo. Até porque a gente já sabe que é uma passagem. Então o que tenho construído? Será que eu tenho vivido mais como Marta ou como Maria? Importa nos perguntarmos, né?
Porque talvez Jesus esteja aí nos dizendo, né? Luana, Luana, já é abril. Já é abril de 2026. E aí? O que você tem feito? Como que você tem conduzido a sua vida? Como é que você tem organizado o seu tempo, minha filha? Então, o tempo inteiro nós somos chamados para que possamos cuidar, para que a gente não faça como a história de Anselmo. Anselmo Figueiredo, né, lá na história do livro Contos e Contos, Chico nos traz que foi o homem que matava o tempo. Anselmo foi um jovem diferente à seara espiritual. Apesar dos seus pais serem espíritas, seguidores da doutrina, trabalhadores, mesmo em idade avançada, se entregava a esse trabalho, esse jovem não queria perder tempo. Ele dizia: sou muito jovem, eu vou ter muito tempo pela frente, tenho muitas encarnações, né? Preciso experimentar outras coisas, conhecer o mundo e desbravar e construir outras histórias. Ele não queria perder tempo. Na verdade, Anselmo não queria maiores responsabilidades. Há alguma semelhança conosco em algum momento das nossas vidas? Quando a gente se justifica que a gente tem muito trabalho, que a gente tem a casa, que a gente tem os filhos, que a gente não pode por isso ou por aquilo outro. E quando a gente vai fazer esse exame de consciência, a gente diz: qual é mesmo o meu grau de envolvimento? E eu me perguntava esses dias: há quanto tempo eu estou nessa casa? Já dividi isso com Luzia, com Fafá, com Davinha, tantas outras pessoas. E o que mesmo que me fazia temer? Por que tantas vezes, quando eu barganhava do que eu queria, do que eu precisava, eu dizia: não, então não vou continuar, né? E me afastava novamente da casa. Então a gente precisa entender que é um tempo, a vida nossa, né? A vida aqui, a nossa encarnação é uma grande oportunidade para aprendermos. Então não podemos desperdiçar, não podemos temer, né? Porque na história de Anselmo, gente, assim como na história de Levi, né, que poderia ser a história de Luana, de Maria, de Francisco, é possível, assim como Anselmo escutou: louco, esta noite lhe será pedido a aula. Isso também pode acontecer conosco. Eu não tenho a certeza, mas poderia estar enquanto encarnada diante de vocês agora, pelo último instante. A gente não tem, né, essa certeza de como foi estabelecido no nosso bilhete. Chegamos e voltaremos. Então o corpo não é nosso, o tempo não é nosso, a saúde física, mental, espiritual não é nossa. Foi por um empréstimo. E às vezes a gente achando que a casa espírita é nossa, discutindo, criando dificuldades, embaraços, quando não é nosso. Nem o nosso trabalho, nem a nossa casa. Tudo nos foi dado por um empréstimo. E como é quando a gente toma um empréstimo? A gente tem prazos, né, para realizar os pagamentos. Assim também acontecerá, gente, com a nossa vida, né? Estamos preparados para essa prestação de contas? Será que estamos conscientes de que essa conta será prestada? Será pedida, conferida? Por isso, lá em João, no capítulo 9, é dito: convém fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, enquanto é tempo, enquanto a gente ainda tem tempo de fazer escolhas. E a nossa experiência física é essa grande oportunidade para que a gente possa fazer escolhas melhores, para que a gente possa aproveitar o nosso entorno. Estamos no melhor espaço, com as melhores pessoas. Apesar de que em alguns momentos a gente possa até pensar: será que eu fiz a escolha certa? Será que eu pedi mesmo para reencarnar com essa família, com esse grupo
de amigos. Será mesmo que eu me dispus a trabalhar aqui nessa casa espírita? É preciso acreditar que sim, estamos com o melhor que temos. E o nosso momento é agora. Essa é a nossa oportunidade. A conta poderá ficar muito alta se deixarmos para outras encarnações. E às vezes a gente ainda diz isso, né? Ah, não, já que tem muitas encarnações, então eu resolvo em outra. Agora, olha, esse problema eu não vou resolver agora não, já está decidido. E o nosso mentor espiritual deve estar lá implorando: ô Luana, não faça isso não, minha filha. Aproveita a oportunidade. É muito difícil a gente organizar tudo que a gente organizou para que a vida acontecesse assim, dessa forma. Então, importa a gente lembrar que espírito consciente é espírito que encara o tempo e as oportunidades como preciosidade. E se esse tempo é precioso, eu me exijo, esse espírito se exige a estudar, a aprender, a fazer renúncias. Observe que é o espírito se exige, não é o outro. Não é Fafá, não é Luzia, não é Gel, não é ninguém aqui da casa cobrando: Luana, você não veio por quê? Luana, você está sumida. Luana, você não aparece mais para o trabalho. Importa que Luana se conscientize do compromisso que ela assumiu, porque assumimos. Então a gente não pode perder esse tempo, porque a vida ela tem um propósito. A gente respeita esse propósito maior, que é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que possamos amar a Ele sobre todas as coisas e amar uns aos outros. E com relação a isso não se faz distinção. Não é amar à distância. Eu amo, né? Eu amo a Aldinéia, minha amiga, mas eu quero que ela fique bem longe de mim. Aí fica mais fácil. Porque é na convivência que a gente apara as arestas. E foi isso que Jesus fez. Mesmo não precisando, Ele se coloca na condição de homem. Ele vive uma encarnação e Ele vem para nos mostrar e nos ensinar que era possível, sim. Ah, mas é muito difícil. É difícil. É muito difícil mesmo. Mas é possível, né? E por isso ele disse da necessidade de segui-lo, que aquele que estivesse seguindo, uma vez que ele é a luz do mundo, aquele que seguisse jamais andaria em trevas. Ele diz: terá a luz da vida. Então a gente precisa ter essa certeza e testemunhar por isso, sendo Jesus essa luz na nossa vida. Ele também já nos afirmava que estamos no mundo, mas não somos do mundo. É transitório, é passageiro. Por isso, na verdade, importa a gente reconhecer que a gente não está aqui a passeio. A gente, como adulto, precisa lidar com as responsabilidades que estamos implicados. A conta da vida de Anselmo foi alta. A conta da vida de Levi também. E a conta da minha vida? Como será? Qual é o balanço que eu tenho feito? Porque a gente precisa realizar esses balanços, né? Para não ser tomado de surpresa. Como assim? Tenho tudo isso aí de débito? Preciso corresponder sobre tudo isso? Quando? Como? Então eu não posso ser tomada de sobressalto. Eu preciso pensar. A fé precisa ser racionalizada. Então, reconhecer que não viemos ao mundo a passeio, que temos responsabilidades, já nos coloca na condição implicada de amadurecer, que é uma das questões que nos afasta da condição de testemunhar o Cristo, é a nossa imaturidade. Então, a gente vai pensando que, às vezes, pequenas coisas não fazem diferença. Ah, mas o que tem? É só hoje? É só isso? São as pequenas coisas, gente, que vão talhando ali uma grande diferença. Então, ainda com o Livro dos Espíritos, na questão 120 e 121, foi perguntado: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E foi respondido: não pela fieira do mal,
mas pela ignorância. Então, nascemos todos, na 121 completa-se. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? E aí nos é respondido: não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou ninguém como mal, espíritos maus. Ele criou simples e ignorantes, com igual aptidão para o bem e para o mal. Aqueles que são maus, que se aproximam da maldade, o fizeram por escolha. Então somos nós que escolhemos. Só que tem uma diferença nessa escolha. Existem aqueles que ignoram, que não conhecem e fazem escolhas inadequadas para as suas vidas. Na lei dos homens tem um atenuante, na lei de Deus também. Mas existem aqueles que escolhem, consciente ou inconscientemente, escolhem ignorar. Esses se complicam mais. E nós que estamos aqui estudando o Evangelho, que estamos lendo, que estamos assistindo palestras, que estamos nos sintonizando, mesmo lá da nossa casa, com as palestras, com as canções, que estamos vibrando no bem, nós não teremos a condição de dizer: a gente ignorava, a gente não sabia que o caminho era esse, foi por isso que eu não segui. Então não tem atenuantes para a gente, porque a gente conhece. A gente vai ter que responder por isso, por essa escolha, né? Então importa muito a gente ter cuidado e aproveitar dos exemplos que temos nas literaturas espíritas, para que a gente não caia nos mesmos erros. Anselmo, gente, aos 48 anos, ele é convidado a deixar a vida física, né? Logo, a sua alma será chamada nesta noite. E então ele fica adormecido por muito tempo, por conta da faixa de sombra que ele próprio construiu, houvera construído em torno dele. A mãe de Anselmo, que já havia desencarnado também, não pôde estar com ele. Em um dado momento, quando ele acorda, que ele visualiza uma luz e ali a imagem da mãe, ele se sente indignado. Por que ele estava sozinho? Por que ela não fora ao encontro dele? Por que ele não fora socorrido? E ela, amorosamente, explica mais uma vez para o filho que ela sempre esteve presente em preces, mas que ela não podia adentrar aquela faixa de sombras que ele mesmo havia criado entre eles, separando-os. A gente não pode fazer pelo outro, a gente só pode fazer por nós. Podemos sim convidar, estar, caminhar junto, mas nesse movimento o outro precisa estar também se movimentando, também desejoso dessa mudança. Na narrativa da vida de Levi, também conhecemos uma história de alguém que viveu levianamente, que também não queria maiores responsabilidades, mas foi chamado à luz da consciência. No capítulo Os que Dormem, do livro Os Mensageiros, a gente que estudou lá o livro Mensageiros na pandemia, a gente observou quão doloroso era perceber por quanto tempo aqueles espíritos precisaram dormir para se refazerem, para ter condição depois de continuarem a trabalhar e trabalhar num burilamento, trabalhar para se melhorarem. Então, com esses exemplos, a gente é convidado a pensar que a gente só leva aquilo que é construído na lei de Deus. Aquilo que não é construído na lei de Deus perece, fica, e a gente não pode ficar apegado a isso. O tempo da nossa vida deve ser consagrado ao Senhor, e consagrando o tempo da nossa vida ao Senhor, estaremos dando esse testemunho pelo Cristo, porque o convite do Cristo é muito claro para servirmos em qualquer tarefa que nos for apresentada.
e servirmos com amor, ajudando, acolhendo todos aqueles que necessitam do Evangelho redivivo como bálsamo para as suas vidas. Ah, Luana, mas eu não sei por onde começar. O que eu posso fazer? Eu estou lá na casa espírita, mas nunca me chamaram para nada, para trabalho nenhum. Se coloque à disposição. André Luiz e Chico já nos diziam que quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E tem muitas tarefas, tem muito o que fazer. E fazendo, a gente aprende. E fazendo, a gente se melhora, a gente se depura, né? E um outro exemplo que a gente pode tomar também para pensar em como melhorar a nossa vida, para testemunhar o Cristo, a gente poderia tomar tantos outros, né? A vida de Abigail, de Estevão, de Joana, de Maria Madalena, dos evangelistas todos, mas eu ficarei novamente com Paulo, com a sua condição de Saulo e Paulo. Paulo, no momento que ele estava ali na prisão, né, após ali uns 2 anos de prisão, conta a história que ele é levado a Roma. E no Mediterrâneo ele é visto por uma multidão. Diferentes tipos de pessoas, de diferentes lugares. Eles estavam ali, querendo agradecer a Paulo pela última vez, pelo seu evangelho de amor, pelo seu testemunho. Naquele momento, quando Paulo olhou para aquela multidão, ele se lembrou que há 20 anos, aquela multidão, uma multidão muito parecida com aquela, estava na Casa do Caminho. A Casa do Caminho eram ali as pessoas, né, os evangelistas, acolhendo leprosos, adoecidos, as pessoas envelhecidas, as pessoas que estavam à margem da sociedade, e eles acolhiam para limpar, para medicar, para acolher com o Evangelho. E naquela época, Paulo, na condição de Saulo, ele escolheu ser o inquisidor. Ele entrou nessa casa para matar, para espancar todas as pessoas que se dissessem seguidora do Nazareno. Você segue o Nazareno? E aquele que dissesse sim, sigo, merece morrer. Você segue o Nazareno? Não, estou aqui somente para buscar um remedinho para o meu filho. E isso era uma senhorinha, Emma do conta. E ele disse: tem certeza? Tenho. Só vim buscar uma medicação para o meu filho. Ok, mas ela ainda aguenta algumas chicotadas e manda chicotear a senhora, porque era uma seguidora do Nazareno. Mas também, ao olhar aquela multidão, Paulo, agora como grande evangelista, ele pode reconhecer que o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. E ele então, né, deu testemunho desse evangelho do Cristo até as últimas consequências. Ele morre fisicamente, ele morre em nome desse evangelho. Poderíamos nos perguntar quando que Paulo foi tocado pelo evangelho, quando que ele percebeu o convite mesmo do Cristo. Talvez pudéssemos responder lá atrás, aos 30 e poucos anos, ao ouvir a pregação de Estevão, ainda como Saulo, mas ele não sabia. Intimamente, inconscientemente, ele negou com toda a força da sua alma. Ele persegue, ele deseja a morte de Estevão, mas naquele momento ele já estava mexido. Ele já tinha visto em Estevão uma paz que não sairia da sua retina espiritual nunca mais. E nós, gente, qual foi o nosso primeiro chamado? Quando que a gente percebeu o convite de Jesus na nossa vida? E se não percebemos ainda, por quê? Por que a gente ainda não conseguiu perceber? Quando lá no Evangelho de Mateus foi dito: se alguém ama pai ou mãe mais que a mim, não é digno de mim. O pai terreno de Paulo não aceitou.
Como assim? Vai abandonar as leis de Moisés? Vai seguir agora o Nazareno? Ainda assim, Paulo fez. Ainda assim ele seguiu. Quando Jesus fala, se amar alguém, pai ou mãe, mais que a mim, não é digno de mim, Jesus não está falando contra a sacralidade da família. Ele não está falando contra os laços. O Mestre está simplesmente nos lembrando que nem sempre seremos compreendidos por todos. Que por vezes a gente precisa seguir no nosso propósito, mesmo sem ser compreendido. Ah, de novo você vai para o centro espírita? Todo dia no centro espírita? Esse compromisso é de quem? É preciso que a gente possa nos perguntar. Ah, mas lá no centro eu não consigo me afinizar com todo mundo, então eu não vou dar continuidade no trabalho lá. O compromisso é de quem? Qual é mesmo a intenção de vir à casa espírita? Então importa que possamos nos perguntar, porque Paulo se fez essa pergunta e seguiu, né? E só por isso foi possível dizer: não vivo mais eu, mas o Cristo vive em mim, lá em Gálatas 2. Essa é a mudança visceral que deveria acontecer nos nossos corações. Enquanto Saulo, gente, ele gostaria que gregos e romanos dobrassem os joelhos diante das leis de Moisés. E de alguma forma, ele, que era uma figura política, ilustre na época, com o coração cheio de orgulho, de vaidade, de egoísmo, ele também queria que as pessoas dobrassem os joelhos ainda. E aí, então, quando ele vira Paulo, vira só na maneira de dizer, né? Porque ele constrói esse Paulo, ele faz muitas renúncias, ele enfrenta muitos dissabores, mas ele consegue elevar o espírito dele e se integrar a uma vida cósmica. E aí ele dá conta de perceber que nós não podemos viver só para o si mesmo, só para o que eu quero, para o que eu desejo. E então ele percebe que, se assim fosse, ele se afastaria do testemunho do Cristo. Ele não construiria paz, ele não iria ser feliz na essência, porque ainda como Saulo, ele viu naquele que ele perseguia, ou naqueles que ele perseguia, ele viu a paz, ele viu a felicidade, ele viu a calmaria daquela população na casa do caminho. Ele viu nos olhos de Estevão, na hora da morte, a paz. E aquilo incomodou de uma maneira, mas como diz Jung, incomodou, doeu, leva para casa que é teu. Ele levou aquilo com ele. E ele, sem saber que estava se trabalhando, ele foi trabalhando nessa construção de Paulo. Porque, como diz lá em Romanos 14, versículo 7, porque nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si mesmo, Paulo compreendeu que a vida precisava ser centrada num senso de comunidade. Ele compreendeu que a gente só pode ser junto e não separado. Ele compreendeu que quanto mais interesse pessoal há em nós, mais distante estamos de testemunhar o Cristo. Ué, Luana, mas o progresso não é individual? É individual, mas está longe de ser individualista. Importa muito quem caminha conosco, quem segura a nossa mão, quem suporta aqui junto com os nossos ombros doídos e calejados. Então isso faz muita diferença. Por isso, gente, que existem 3 perguntinhas muito importantes para nos melhorarmos moralmente, né? Que são essas: se eu não for por mim, quem será? Importa muito que eu cuide de mim, que eu zele da minha saúde física, mental, espiritual. Mas daí, pensar só em mim é diferente. Se eu for só por mim, quem eu sou? No que eu vou me transformar se eu pensar só em mim? Sempre. Se não agora,
Quando? Se eu continuar dizendo que eu posso deixar para a próxima encarnação, quando? Quando vai ser a próxima encarnação, gente? Conseguiremos reencarnar? Não parece tão fácil assim, né? Se a gente for pensar quantos filhos se tinha antigamente e quantos a gente decide ter hoje, está mais difícil, não é? Então é preciso aproveitar essa oportunidade agora. Essas 3 perguntinhas, nós poderíamos pensar que elas podem nos fornecer uma bússola terapêutica para o nosso trabalho. Eu preciso pensar em mim, cuidar de mim, mas se estender isso ao outro, porque a vida só se dá, gente, no coletivo. E o caminho, né, com Jesus, o caminho para testemunhar o Cristo é um caminho para dentro. É um caminho de mergulho, é um caminho de transparência, é sobre poder se olhar no espelho. E não é uma coisa fácil se olhar no espelho, né? Não só porque quando a gente olha, a gente não gosta muito da imagem que a gente está vendo, talvez até por padrões sociais, porque a gente está envelhecendo, porque a gente engordou, porque o cabelo está assim, ou está assado, está diferente. Não por isso. Mas é difícil olhar no espelho para poder enxergar e entrar em contato com o nosso interior, com que a gente não pode mentir para o espelho, com que a gente precisa reconhecer, né? E tomara que a gente possa reconhecer, porque não podemos esquecer, gente, que todo o quadro externo, ele é um reflexo daquilo que vai no íntimo. Quando a gente observa uma casa bagunçada, não é só a casa que está bagunçada. Parte de nós está numa bagunça maior. Quando a gente observa um mundo que faz guerra, que polariza, a gente observa que há uma desarmonia interior muito maior. A gente briga pelo que não é essencial. A gente briga pelo que a gente não vai conseguir carregar. E a gente ainda acha que a gente tem razão. A gente ainda quer ter razão. Então, testemunhar pelo Cristo é fazer esse autoencontro. Se esse autoencontro eu não posso testemunhar pelo Cristo, sem esse mergulho, sem esse contato direto comigo mesma, eu não vou poder testemunhar pelo Cristo. E eu devo começar a pensar, aquilo que eu quero que se modifique no mundo, é preciso que se modifique primeiro em mim. Eu preciso ser essa mudança que eu estou desejosa de ver no mundo. Sem o sentimento e a sensação de que eu estou fazendo papel de boba, porque ninguém faz. Não importa. Né? A gente está observando aqui que a questão ela é singular. É você com você mesmo. Então, quando a gente pensa essa imagem, gente, é tirada lá do livro do Alírio Cerqueira, né? Quando ele vai trazer para a gente essa ideia de autoencontro. Ali a gente tem as máscaras e as negatividades do ego como respostas ao desamor e ao pseudo-amor, e a gente tem o que seria a essência, esse self verdadeiro, esse sujeito integrado. Então, tomando ali com base nas ideias de Jung, que a Joana de Ângeles traz para a gente, esse ser essencial é esse amor divino, é essa condição mais amorosa e borbulhante, efervescente, que existe em todos nós, que nos colocaria na proximidade do que a poética da Gênesis bíblica nos traz, de que somos a imagem e a semelhança do nosso Criador. Então, esse amor maior é a nossa condição. Nós caminhamos para esse amor maior. Nós caminhamos para a luz. As negatividades do ego são os sentimentos resultados. Ego é tudo aquilo que é uma falsa construção, que vem dos nossos desenganos, dos nossos caminhos tortuosos aí pela vida. Então, a negatividade do ego são os sentimentos resultados da energia do desamor. O ódio, a mágoa, a raiva, o egoísmo, a revolta, aquele ressentimento que a gente guarda, a gente está vivendo ali, né? Nas negatividades do ego.
As máscaras do ego, máscara já é um nome que facilita para a gente entender, né? Máscara é aquilo que a gente coloca para proteger a nossa face real. Então as máscaras elas chegam como defesa e como fuga. Então são aqueles sentimentos originados ali do pseudo-amor, de um falso amor. É o perfeccionismo, é o puritanismo, é a projeção. Sabe quando alguém diz assim, vai te dar um conselho às vezes numa reunião e diz: olha, eu não estou falando por mim não, mas eu vou falar aqui porque eu sinto que Gel fica muito chateada, Luana, quando você faz isso. Para a psicologia fica muito claro, eu só enxergo em Gel aquilo que eu tenho em mim, ou eu teria espaço em mim se eu pudesse me olhar no espelho. Por isso que eu consigo enxergar. A gente só reconhece aquilo que a gente conhece, né? Reconhecer. Então eu conheço. Então por isso a máscara do ego. Porque a gente parece que está sendo boa, a gente parece que está dando um conselho amoroso, cuidadoso, mas às vezes a gente está alfinetando o outro. A gente está colocando um dedo na ferida do outro. Vamos trazer aqui um exemplo para ficar mais claro sobre esses aspectos. Para ir finalizando, vamos tomar a parábola do filho pródigo, que é uma parábola conhecida por todos nós, para pensarmos de forma mais profunda nas máscaras, nas negatividades do ego, no pseudo-amor, no falso amor, né, ou no desamor e no amor essencial. Essa parábola, que bem poderia ser chamada como parábola da misericórdia, e misericórdia é uma condição essencial para testemunharmos o Cristo, né? Nessa parábola nós temos 3 personagens conhecidos por nós. O filho mais novo, que exige a herança do pai, né? Que quer a parte dele, que quer conhecer o mundo, que quer conhecer e construir novas histórias, e que chega para o pai e diz: meu pai, estou cansado, já trabalhei demais aqui, eu quero conhecer o mundo, eu quero viver outras histórias e eu quero a minha parte que me cabe aí nessa herança. Esse filho pode estar representando as negatividades do ego. Ele não se sente amado nesse lugar, nessa relação, nessa condição, e tomado de mágoa, tomado de ódio, de ressentimento. Ele quer a parte que lhe cabe. E a história que a gente conhece, o que acontece? O pai entrega e o filho recebe. E o filho parte para o mundo. Na imaturidade, ele gasta tudo. Ele perde. Ele sente-se perdido. Ele chega a trabalhar escravamente para outras pessoas. E aí ele começa a queda. Ele começa uma queda muito especial e necessária na nossa vida, que é cair em si mesmo. E ele diz: como assim que eu estou sendo escravo de outra pessoa, sendo que meu pai tem propriedades e eu poderia trabalhar lá com meu pai? E ele sofre, se amarga, reconstrói a rota e humildemente, para ser humilde eu preciso ir me desfazendo das negatividades do ego, porque enquanto eu estou nelas eu não consigo ser humilde. E ele volta e pede clemência para esse pai. Esse outro personagem, que é o pai, com todo o amor, com toda a compaixão, acolhe o filho, coloca no colo, retoma esse filho para a vida. Esse pai representa o amor essencial, o amor divino que há em nós, que deveria existir. Será que nós já somos capazes de amar nessa proporção? Será que a gente já acolhe quem erra com esse colo? Ou a gente aponta o dedo? Ou a gente rasga a ferida? Ou a gente primeiro diz: bem que eu te avisei. O terceiro personagem é o irmão mais velho, enciumado, levado pela inveja, briga com o pai, passa a odiar o irmão, dizendo: como assim, meu pai? Eu nunca saí dessa propriedade, sempre trabalhei com vocês,
em meu nome. E agora o meu irmão, que foi leviano, irresponsável, que nos abandonou, agora que volta, você o perdoa, você o acolhe. Esse irmão mais velho representa as máscaras do ego, resultado de um pseudo-amor, um falso amor. Eu penso que eu amo, mas isso não é amor. Eu penso que eu fiquei por amor a esse pai, mas não foi por amor, foi pelo senso de obrigação. E na primeira oportunidade eu cobro o amor que eu dei. Olha como eu abri mão da minha vida por você. Então isso não é amor. Essa parábola Jesus aborda em um enfoque muito transpessoal, gente, a trajetória nossa, do ser humano. Nós podemos assumir aí os 3 personagens, né? A gente poderia aqui nos perguntar, né? Quem nunca agiu imaturamente como o filho mais novo? Querendo então viver aí os arroubos da juventude, os prazeres da carne, e querendo ainda que os outros compreendessem, né? Então a gente pode sim assumir esse lugar desse personagem. Podemos também nos perguntar de quanto tempo precisaríamos para descobrirmos que a vida é mais do que o ego consegue nos mostrar. Poderíamos também, né, nos perguntar, já agimos como filho mais velho? Será que em algum momento não tivemos uma aparente dedicação por algo ou por alguém e na primeira oportunidade a gente jogou na cara? Olha o que eu já fiz por você, olha quanto eu me dediquei, olha o que eu faço. E a gente ainda se sente injustiçado, vítima. Percebem que ele, o filho mais velho, fica com o pai por obrigação e não por um amor genuíno? Luana, como é que a gente pode ter certeza disso? Porque amor genuíno não cobra. Amor genuíno não esfrega na cara. Ah, Luana, se for assim, então ninguém, humano nenhum, ama genuinamente. Estamos no caminho. Estamos tentando, né? Mas sabemos que esse é o caminho. A terapêutica é do amor. Então, gente, essa narrativa, ela nos aproxima do desafio existencial que grande parte da humanidade experimenta, que nós experimentamos. Precisamos desse mergulho, precisamos assumir nossas responsabilidades, precisamos dessa queda que aconteceu com o filho pródigo, para que a gente possa, então, reconstruir a nossa casa. Quando pudermos nos livrar dessa condição, dos ciúmes, da inveja, da arrogância, da revolta, da vaidade. Quando a gente quer reformar uma casa, o que a gente precisa? Conhecer o alicerce dessa casa, não é assim? Não dá para sair derrubando coluna, a porta que a gente deseja, porque a gente pode derrubar a casa toda. E é uma reforma que a gente quer fazer. Essa casa que somos nós, para ser reformada, ela também precisa ser conhecida nos seus alicerces. Então não dá para eu dizer, ciumenta eu não sou. Não, vaidosa eu não sou. É preciso reconhecer isso em mim, para que então eu possa mudar. Tem um psicólogo chamado Carl Rogers que ele fala assim: o curioso paradoxo é que quando eu me aceito, então eu mudo. Eu preciso me aceitar com todas as minhas sombras, para que então eu possa verdadeiramente mudar e passar a aprender a amar. O amor, gente, é a terapia mais poderosa do universo. Talvez por isso que João tenha dito: e tendo amado os seus, amou-os até o fim. Essa foi a condição do Mestre Jesus. Amou até o fim. Na cruz, ele pediu que nós fôssemos perdoados, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Na cruz, ele espargia amor e vida. Na cruz, ele pensava no socorro que ele ofereceria a Judas. É esse amor que a gente precisa testemunhar, amando. E
E para finalizar com vocês, né, toda a nossa reverência ao Cristo, toda a nossa gratidão. E eu gostaria de terminar com um texto da Joana de Ângeles, que está lá no livro Amor, Imbatível Amor, quando ela nos convida a amar. E ela diz assim: diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. Desamado, se deve amar. Perseguido, é preciso amar. Odiado, torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem através do amor. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se rompem as couraças e os anéis que envolvem o corpo, e o espírito se movimenta, produzindo vida e renovação interior. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que lauriza as dores morais. Que a gente possa então amar, gente, amar muito, e amando, que todos possam sentir a nossa presença no mundo, e estaremos então dando testemunho pelo Cristo. Muito obrigada e muita paz. Agradecemos a nossa irmã Luana por todas as palavras, pela reflexão tão importante, por nos fazer pensar nessa noite, em cada momento da nossa vida, em cada atitude, em cada oportunidade perdida de testemunhar o Cristo nas nossas ações diárias, né? Então, Jesus te abençoe. Muito obrigada. Vamos passar para a segunda etapa da tarefa, né? Que é a fluidoterapia através dos passes. Pedimos aos médios passistas para se colocarem na posição, e aquele que se sentir à vontade, né, pode fechar os olhos e se entregar a este momento em que, através dos nossos irmãos médios, nós receberemos o magnetismo vindo dos nossos irmãos da espiritualidade maior, né, os instrumentos do Cristo. Essa tarefa de terça-feira é uma tarefa de instrução e de cura. Por isso ela é tão importante. Alguém dizia uma vez que mesmo quando a palestra não for tão boa, que não foi o caso de hoje, mesmo ainda dizia assim, mesmo quando o palestrante for meia boca, que quem somos nós para julgar, mesmo assim é importante estar aqui na terça-feira, porque grandes obras são realizadas. O trabalho espiritual que acontece aqui nessa noite é muito maior do que os nossos olhos podem ver. Então, que a gente possa, neste momento, se entregar a essa segunda etapa da noite, da tarefa, que é este momento em que vamos receber o magnetismo que acreditamos vir de Jesus através dos irmãos, dos trabalhadores espirituais dessa casa, utilizando os trabalhadores aqui presentes como instrumento.